prazer muito grande estar aqui com todos e, sobretudo, estar aqui e poder estar um bocadinho à conversa com a Susana Novaes Santos, que é uma pessoa com quem eu aprendo imenso e que transforma a vida das pessoas. Eu, muito rapidamente, sou professora de Comunicação, Liderança e Ética na Nova SBE, no campus de Carcavelos, que é um parceiro deste evento, e é uma cadeira obrigatória para todos os alunos de Economia e Gestão, da licenciatura. Sou jornalista, sou colunista, sou entrevistadora e acho que já disse o essencial sobre mim. E passo à Susana. Obrigada. Antes de mais, é um enorme prazer e uma honra estar aqui a partilhar este palco virtual com a Laurinda, que é uma pessoa que eu admiro imenso e com quem gosto muito de estar, mesmo que seja à distância de um Zoom meeting. Eu sou neurocientista, sou certificada em ensino de meditação mindfulness e ensino neurociência e meditação como forma de treino mental e sou especialista em treino mental para alta performance e liderança. Sou também atleta de competição, sou ultramaratonista de natação, faço ultramaratonas por causas solidárias, tenho o recorde nacional de distância, numa travessia de 27 km a nadar, com pouco mais de 8 horas, que consegui fazer o ano passado. E eu utilizo muito o meu treino de meditação para melhorar a minha performance e o meu rendimento na natação. A minha prática de meditação já data de há muito tempo, comecei quase há 30 anos, tive a felicidade de viver em Macau quando era pequena com os meus pais e foi aí que comecei a meditar e a estudar budismo e pronto, isso influenciou imenso a minha vida e é uma prática que me tem acompanhado. E agora o meu maior interesse de investigação é precisamente a base neurocientífica da meditação, perceber porque é que a meditação altera o cérebro e como é que altera a nossa vida, que de facto é verdade, a meditação muda a vida de uma pessoa. Susana, se calhar íamos começar já a conversar e as pessoas todas que estão connosco sabem, porque têm essa experiência, sabem que a indústria em questão é uma indústria com muita pressão, com uma competitividade brutal, feroz, e isto gera stress. E todos nós temos alguma dificuldade em gerir o stress. O stress, há stress bom e há stress menos bom, não é? O stress faz parte da vida, portanto, acho que ninguém já está com a ilusão de que pode eliminar o stress e ficar completamente zen, pelo menos enquanto está na vida ativa, mas a vida de alguém que está em contacto permanente com o cliente, que reporta para a empresa, na hierarquia, que sabe que é na confiança que tudo se joga, que sabe que é na transparência e numa ética irrepreensível, mas que agora está online, como diziam hoje de manhã, está ligada à máquina, estamos ecrã dependentes, toda esta confiança, tudo isto, precisamos de passar ao outro, tem outro caminho cerebral, digamos assim, tem que ir buscar qualquer coisa mais que vem, se calhar, de um tempo de meditação. Gostava, se calhar, de começar por aí. Susana, como é que neste tempo nós podemos minimizar o stress mau e potenciar aquele que é o stress bom que nos faz agir, que nos leva mais longe? Exato, obrigada pela pergunta tão interessante. Exatamente, o stress pode ser dividido em dois tipos, o bom e o mau, e tal e qual como a Laurinda estava a dizer, o bom stress leva-nos a agir e a tentar superar os obstáculos e dar-nos motivação. O stress mau causa-nos bloqueios mentais, bloqueios físicos, bloqueios emocionais. E com a prática de meditação nós conseguimos começar a observar os nossos pensamentos, as nossas sensações mentais e corporais, e conseguimos começar a perceber melhor a diferença entre os dois tipos de stress. Portanto, perceber se uma situação é estressante e se isso é bom, ou se, por outro lado, nos está a causar um stress que nos está a perturbar e a impedir de agir. Ora, Susana, posso só interromper porque há um grande stress que vem não só da competitividade, mas também da rejeição. Há muito stress nesta profissão por causa da rejeição ou da sucessiva tentativa de aproximação ao cliente, ir ao encontro das expectativas do cliente. Portanto, só para integrar também este stress. Sim. E ótimo, e ainda bem que falamos disso, porque isso é mais um dos grandes benefícios da meditação, é a capacidade de superar obstáculos, de lidar com a rejeição. A meditação desenvolve-nos uma capacidade enorme de resiliência. Portanto, se nós ouvirmos hoje um não, não vamos desistir, continuamos e podemos ouvir 2 e 3 e 4 e 5 vezes a palavra não, mas vamos sempre continuar com graciosidade e com compaixão e com empatia.
sem nos deixarmos ir abaixo. Temos que ter autocompaixão, que é uma compaixão por nós próprios, e também compaixão pelos outros, perceber que também, se calhar, eles neste momento estão a atravessar uma fase difícil, como estamos todos. E, portanto, tentar ganhar forças para ir aceitando essas rejeições, e atenção que aceitação e resignação são coisas diferentes, é algo que também se aprende com a prática de meditação. Aceitar é ver a realidade como ela é e tentar fazer alguma coisa para mudar, se esse for o caso. Não é resignar-se e dizer, pronto, não vale a pena fazer nada. Em relação ao stress, eu queria também contextualizar. O stress é algo que faz parte da nossa... Quando os homens viviam na selva e andavam a caçar animais para comer, às vezes eram perseguidos por animais selvagens e então aí tinham que reagir. Se ficassem parados, eram eles comidos em vez de comerem os animais. Portanto, de facto, é uma reação natural do nosso organismo entrar em stress, e uma situação destas, estressante, uma situação de crise, pode ter três resultados diferentes. É chamada reação de luta ou fuga ou bloqueio. Portanto, nós podemos lutar com o animal, imaginemos que estamos a ver um tigre, podemos lutar com o tigre, podemos fugir do tigre ou então ficar parados. Numa situação do dia-a-dia, em que nós temos um caso estressante, uma rejeição, por exemplo, nós não estamos a lidar com um tigre. Como eu costumo dizer, é um gatinho, não é bem um tigre da savana. Portanto, o nosso cérebro está programado para reagir como se fosse um tigre. Qualquer situação estressante, nós... Ai, que susto, que horror, vou morrer. Mas nem sempre é assim. Há coisas mais graves, há coisas menos graves. E se nós conseguirmos ajustar a nossa resposta à situação em questão, se conseguirmos dar uma resposta adequada aos estímulos que estamos a receber, então aí podemos melhor gerir o nosso stress e a nossa reação ao stress. Susana, desculpe interromper, mas então quer dizer que nós estamos programados para ter sempre uma overreaction. Qualquer coisa que acontece é como se fosse um disparador desse stress logo a um nível máximo. Por isso é que nós também exageramos nas respostas, às vezes somos demasiado agressivos. É isso. O nosso cérebro está programado para reagir ao máximo, é isso? É isso mesmo. A meditação faz com que uma pessoa possa calibrar o nível da reação. E eu queria só aqui incluir, porque eu não sei se as pessoas todas que me estão a ouvir são pessoas para quem o conceito de meditação é fácil. E imagino que no auge do stress alguém me vem dizer tens que te acalmar e tens que ir fazer meditação. Há pessoas a quem isto ainda é um disparador maior, é um trigger, ainda fica mais nervosa e sem saber o que é essa meditação. Por isso, eu vou ficar aqui também um bocadinho no papel do advogado do diabo, que é como é que eu vou fazer meditação, como é que alguém me vem dizer para fazer meditação, parar e fazer mindfulness quando eu tenho 1000 milhões de coisas a atravessar-me e são todas urgentes, eu tenho que lhes dar a resposta. Ótima pergunta. Eu tenho sempre essa pergunta, fazem-me sempre essa pergunta. Eu percebo que as pessoas dizem sempre o mesmo, estão extremamente ocupadas e não têm tempo para parar um segundo, quanto mais para parar e meditar. Mas a meditação torna-nos muito mais produtivos. Se eu estiver a meditar meia hora ou uma hora, eu não perco uma hora, eu ganho muitas horas, porque a meditação dá-me uma paz e uma clareza e uma lucidez e um estado de espírito tal que me torna muito mais produtiva. Sou capaz de tomar decisões muito melhor, muito mais rapidamente, de uma forma mais informada e analisando melhor todos os dados que tenho. Dá-nos uma expansão de consciência que nos permite analisar melhor a situação e tomar a melhor decisão possível, tendo em conta a situação em que nos encontramos. Mas como é que uma pessoa faz? Como é que faz? Porque eu acho que para quem não pratica o mindfulness ou não pratica a meditação, de repente pode ser um princípio de aflição também. Quer dizer, dizem-me que meditar é bom, eu não sei meditar, como é que eu começo? Fala-me meia hora, numa hora eu vou fugir. Como é que são os pequenos passos e o que é que acontece no cérebro? Porque há programas que nos levam, não é? Que começa por pequenos passos e depois já se fez um caminho. Gostava de ir por aí. O caminho para cada um de nós que não somos praticantes de mindfulness e de meditação, e também o que é que acontece no cérebro e quais são os frutos que se colhem depois na relação com o cliente ou na relação com os pares. Sim.
Eu falei meia hora, 1 hora, mas não é preciso tanto tempo. Aliás, está provado que 10 minutos de meditação por dia fazem a diferença. Ao fim de 2 meses, o nosso cérebro muda. Portanto, são alterações profundas da estrutura do cérebro e do funcionamento do cérebro. Posso falar, por exemplo, da amígdala. A amígdala é uma região do cérebro que é como se fosse o nosso centro de stress e de medo e da angústia. É uma zona que reage, lá está, nessa situação do tigre, é a amígdala que dispara, a amígdala que é ativada e gera toda essa situação de stress que culmina com uma descarga enorme de hormonas de stress, como o cortisol, que há muitas pessoas que têm cortisol elevado no sangue porque estão em stress crónico. A amígdala das pessoas que estão sempre em stress é maior do que a média. A amígdala pode alterar o seu tamanho, pode crescer se uma pessoa estiver sempre exposta a stress. Por exemplo, vítimas de stress pós-traumático, ex-combatentes que reagem a qualquer coisa, e se ouvirem um barulhinho na estrada, pensam logo que é uma explosão, reagem muito. A amígdala dessas pessoas é maior do que a média e reage mais, portanto, é maior e reage de forma mais intensa. Pelo contrário, os praticantes de meditação conseguem diminuir o tamanho da sua amígdala. Há, de facto, uma alteração estrutural do cérebro em que nós conseguimos mudar o nosso próprio cérebro através dos nossos pensamentos e das nossas ações. A amígdala de pessoas que meditam há muito tempo, não é de um dia para o outro, mas é algo que se adquire com uma prática regular e sustentável e basta 10, 15 minutos por dia já para fazer a diferença. A amígdala é menor e reage menos. Portanto, numa situação que a uma pessoa desencadeia imenso stress e é o fim do mundo, para uma pessoa que medita e está habituada, aquilo não é assim tão grave e consegue regular as suas emoções, consegue regular a sua respiração para encarar a situação com outra calma. Susana, então eu agora pus o dedo no ar, assim uma coisa escolar, que é só para não atropelar, mas então, já que nós estamos a falar com pessoas que estão diretamente ligadas às vendas e que são experts, são exímios na profissão e querem sempre melhorar, porque de facto é isso, é para isto que existem estes encontros, mas é disso que se trata, estamos sempre a melhorar. Como é que uma neurocientista, como a Susana Novaes Santos, como é que uma neurocientista vende a ideia da meditação a estes vendedores? Para eles é importantíssimo, porque eles têm que dizer a palavra certa naquele momento, muitas vezes não têm uma segunda oportunidade. Portanto, se conseguirem estar presentes e com uma serenidade tal que lhes permita ter a resposta certa na altura certa, isso pode fazer toda a diferença. Pode ser o make it or break it, podem vender ou não, se conseguirem ter aquela presença de espírito no momento. Agora, têm é que fazer o trabalho de casa. Lá está, isto é como correr uma maratona, não é chegar ali, amanhã vou correr uma maratona. Não, para chegar ao nível de correr uma maratona, tem que ir aumentando e correr durante muitos anos até conseguir correr uma maratona. Portanto, para estarem prontos para esse momento, têm que fazer o trabalho de casa, têm que começar a meditar regularmente para desenvolverem essa capacidade de, no momento, conseguirem ter a serenidade e a paz de espírito e a clareza e a lucidez para darem a resposta correta. Susana, desculpe, então, para quem como a Susana, de facto, tem, eu não sei o que é que chegou primeiro à sua vida, se foi a neurociência, ou se foi a meditação, ou se foram as duas, e uma potenciou certamente a outra, o conhecimento de uma, a prática da meditação, de certeza que potenciou o seu cérebro e o preparou também para se formar e expandir a este nível do conhecimento de uma área tão sofisticada como é a neurociência, mas também ao mesmo tempo disse bem, ninguém vai fazer uma maratona porque decide hoje correr amanhã e muito menos nadar em águas livres, que é onde a Susana nada em águas livres, nada no mar, e fazer 8 horas a nadar em águas livres e ser campeã e bater recordes, de facto exige uma preparação física e uma preparação mental. E por isso eu acho que não há ninguém melhor do que a Susana para nos falar a nós, independentemente se somos vendedores ou não, mas para nos falar a nós, por experiência própria, por ciência, dos benefícios e do como fazer. Ou seja, uma pessoa pode começar por 10 minutos e nesses 10 minutos como é que afasta os pensamentos que se cruzam e que nos atrapalham a vida nessa meditação e de repente eu tenho 10 minutos, até me sentei, até encontrei o sítio, até se calhar estou ao ar livre, mas não consigo fazer nada.
qual é o método, o que é que uma pessoa pode fazer para começar a dar esses pequenos passos e para se realmente começar a sossegar o cérebro e entrar nessa possibilidade desse caminho de meditação? Há muitas maneiras de meditar. Meditar não é só estar sentado de pernas cruzadas, de olhos fechados. Isso é apenas uma forma de meditar. Nós podemos meditar a fazer qualquer coisa. Nós podemos meditar a lavar os dentes, por exemplo. A meditação é uma prática de atenção. Portanto, se nós estivermos perfeitamente atentos, conscientes daquilo que estamos a fazer, estivermos, é uma frase comum, mas é verdade, se estivermos a viver no presente, no momento, aqui e agora, isso é uma forma de meditação. É estarmos conscientes daquilo que estamos a fazer e estarmos a prestar total atenção ao que estamos a fazer. Estamos a lavar os dentes e a pensar, eu estou a lavar os dentes e pensar na reunião que vou ter a seguir. Isso já não é mindfulness, isso já não é atenção plena. A atenção plena começa as práticas mais formais, aquelas práticas sentadas em que nós estamos a meditar. A melhor forma de começar, e é assim que se pratica, é estar atento à respiração. É sentir o ar a entrar, encher os pulmões, sentir o ar a sair, ir prestando atenção à meditação. E se estivermos 1 minuto, 2 minutos a fazer isso, é normal que a mente comece a divagar, porque é isso que a mente faz. A mente gosta de divagar em pensamentos, depois este lembra o outro e vamos encadeando os pensamentos e de um bocado já estamos muito longe, através de uma sequência às vezes incrível de pensamentos que nós temos. A ideia é, quando nós nos apercebemos de que a mente está a divagar, dizemos, anda cá, se faz favor, e chamamos a mente de volta. Não nos zangamos, não devemos zangar, porque é isso que a mente faz. Portanto, não devemos zangar-nos com a nossa mente. Devemos ser amigos da nossa mente. À medida que nos vamos apercebendo que já estamos a divagar, não estamos a focar-nos na respiração, então, gentilmente, convidamos a mente a regressar e focamos novamente a nossa atenção na nossa respiração. Isso, com a prática, ao longo do tempo, vai se tornando mais fácil. Ou menos difícil, porque fácil nunca é. Eu sei que ao princípio é muito difícil. Ainda bem que nos avisa. Assim a frustração é menor. É verdade, é difícil porque nós andamos sempre a 1000 à hora a fazer N coisas ao mesmo tempo, com montes de pensamentos misturarem-se uns nos outros e temos uma lista de coisas interminável para fazer. Portanto, é normal, se estivermos parados, começar a pensar no que temos que fazer. Mas aí é que temos que acalmar e trazer a nossa atenção à respiração. E isso, ao longo do tempo, vai sendo mais normal. E em qualquer altura, nós estamos no trânsito, estamos a dar um passeio, observar, deixar-nos estar em comunhão com aquilo que nos rodeia, sentir os aromas, observar as tonalidades, quando muda a estação, por exemplo. O caminho casa-emprego não é sempre o mesmo, é sempre diferente. Se nós prestarmos realmente atenção, se formos a andar na rua ou mesmo na estrada, a paisagem é sempre diferente. É como a nossa paisagem interior, é sempre diferente. Nós todos os dias somos pessoas diferentes. Ao fim do dia não somos a mesma pessoa que éramos de manhã e no dia a seguir à mesma hora somos outra pessoa. E temos que e ao meio-dia somos uma pessoa e ao meio-dia e meia outra. E quando há este stress também de não conseguir entrar numa reunião, uma pessoa vinha mais ou menos relaxada e de repente fica um stress. E isto é a vida, de facto, num instante as coisas mudam, não é? E uma coisa que também gostava de pôr aqui na conversa tem muito a ver agora com um conceito que não é novo, mas neste momento é mais urgente, que é o techno-stress. E, no fundo, é um stress acrescentado pela parte tecnológica. Ao princípio nós vimos, a Helga está com um sorriso enorme porque este encontro está a correr lindamente, as pessoas estão a gostar, e um feedback ótimo, e de repente entramos aqui todos e há uma pessoa que não tem som, por acaso era eu, e de repente há um stress, não é? E nós estamos todos ecrã dependentes, estamos todos nestes encontros virtuais. A relação com o cliente passou também a ser uma relação assim, não é? Por interposto ecrã, e é difícil isto, não é? É difícil, é mais um ingrediente para gerar stress e para nos impedir se calhar de encontrar o tempo e o momento. Mas a Susana disse coisas que são fundamentais e que são extraordinárias e que são mesmo radicalmente transformadoras e que nos permitem, de facto, entrar pelo caminho talvez mais fácil para pessoas como nós, que
não somos nem neurocientistas, nem praticantes de mindfulness, que é estar atento, focado, e falou muito da respiração. Hoje em dia ouvimos muito falar da respiração consciente. Se nós tivermos esta noção de que focar na respiração nos ajuda a aquietar a mente e a pensar melhor e clarificar as ideias, se calhar isso também pode ser um caminho, não é? Antes de eu pensar vou meditar, é começar mesmo só a habituar-me a ver como é que estou a respirar. Isto é possível? É claro, sim, sim, isso é a base da meditação, a base de tudo é observar a respiração, focar-nos na respiração. Isso é a base de tudo. Qualquer que seja o nível de meditação que nós tenhamos, quer tenhamos começado há um mês ou há 30 anos atrás, a base é mesmo, é a respiração, é isso que nós temos, é isso que nos traz para o momento presente. É a única coisa que nós temos que é nossa e que é constante ao longo da vida. E é a base. É o que nos faz existir, não é? Portanto, uma coisa que é tão importante como repetida incontáveis vezes, nem nos damos conta, e é através da respiração e do bater do coração que existimos, devíamos dar-lhe outra importância, não é? Claro, claro. As pessoas prestam pouca atenção à respiração, fazem uma respiração muito ofegante, muito curta, não usam a sua capacidade pulmonar completamente. E na meditação nós insistimos muito nisso, é usar toda a plenitude dos pulmões, fazer respiração abdominal, encher o abdômen de ar, porque isso também traz mais oxigênio ao nosso sangue e ao nosso cérebro, também nos permite pensar melhor. Se nós fizermos aquela respiração curtinha, assim, ofegante, não conseguimos oxigenar tão bem as nossas células e por isso não conseguimos reduzir os níveis de stress no organismo. Susana, gostava de entrar aqui pelos caminhos da neurociência e para além desta respiração consciente, do mindfulness, tudo isso, gostava de saber também o que é que têm sido as grandes descobertas da sua vida através da neurociência, através deste labirinto fascinante, mas ao mesmo tempo também muito plástico, porque ainda há bocado disso, o cérebro é muito plástico e nós podemos pôr vontade de moldar coisas no nosso cérebro, já não é só o tamanho da amígdala, é a imensa coisa que o nosso pensamento pode de facto moldar e transformar e mudar para sempre. Gostava de saber quais são assim as grandes descobertas da neurociência que nos levam a todos mais longe. Em primeiro lugar, a nossa consciência é algo que é ainda um grande mistério, mas já se sabe mais sobre isso. Nós conseguimos começar a localizar no cérebro as áreas responsáveis não só pelos sentidos, pela visão, pela audição e tudo isso, mas também pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos e como é que conseguimos pensar sobre um objeto externo, portanto ter consciência de algo externo, mas também consciência de nós próprios. E também é algo que nos distingue dos outros animais, é o nível de consciência que nós temos de nós próprios. A neurociência é um mundo fascinante. Fala-se muito de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson e todos os progressos que têm sido feitos nessas áreas, mas também é muito importante pensar na parte saudável, da saúde mental, não apenas da doença mental, mas a parte da saúde mental, o que é que nos permite tomar decisões, o que é que nos permite ter empatia, o que é que nos permite ser felizes. Qual é a chave da felicidade? Onde é que está a felicidade no nosso cérebro? E são mais esses temas que me interessam e que me têm acompanhado ao longo da vida. Eu debrucei muito sobre a visão, que é um tema muito, muito estudado na neurociência, porque a maior parte do nosso cérebro é dedicada à visão e não aos outros sentidos. Nós somos seres extremamente visuais e também é por isso que é importante prestar mais atenção aos outros sentidos, porque são negligenciados. Há pessoas que praticamente não prestam atenção aos odores, mas é um bom exercício, é sair à rua e tentar descobrir aromas novos no campo ou na cidade. E algo também que eu investiguei muito e que foi um dos temas da minha tese de doutoramento é precisamente a tomada de decisão e a resolução de conflitos. E o que foi muito interessante e foi uma descoberta que eu fiz é que pensava-se que se houver um conflito num estímulo externo, por exemplo, se for um conflito visual, nós estamos a ver uma coisa mas parece outra, como um tampeiro, por exemplo, ou um conflito auditivo,
que seriam áreas diferentes do cérebro que seriam responsáveis pela resolução desse conflito. Portanto, de acordo com a modalidade, seria uma zona do cérebro. O que eu consegui descobrir foi que existe uma parte que é comum a qualquer modalidade de conflito. Eu estudei linguística, mas podia ser outra qualquer, e há uma zona do cérebro que detecta um problema. E isto, havendo um conflito linguístico, ou havendo uma crise, ou uma discussão, ou algo que não corre como nós estávamos à espera, o que é muito importante para as pessoas que estão ligadas às vendas. Nós estamos à espera de um determinado desfecho para uma história, para uma conversa, para qualquer coisa, e aquilo não corre muito bem como nós estávamos à espera, e é como se houvesse uma bandeirinha no nosso cérebro a dizer isto não era bem isto que eu estava à espera, e desencadeia todo um processo de resolução de conflito, de reavaliação da situação, para depois podermos, com as novas informações, mais tarde vem a descobrir esse mecanismo precisamente na meditação, em que nós tomarmos atenção e que se analisarmos, mesmo com que as regras do jogo mudem a meio, nós estamos muito mais bem preparados para lidar com elas. É muito interessante isso, até porque as regras do jogo nesta profissão estão sempre a mudar, não é? Exato. E porque cada negociação é uma negociação, cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, e o mesmo cliente pode trazer muitas ordens de problemas e de dilemas, não é? E aqui às vezes se calhar não são conflitos no sentido conflituoso, mas dilemas verdadeiros que se põem aos clientes e que se põem a quem vende. Eu gostava também de falar sobre a comunicação, porque a comunicação é importantíssima, é crítica nesta relação com os clientes e para as pessoas que estão nesta profissão. E voltávamos aqui à comunicação, às emoções, à relação connosco próprios, àquilo que nós conversamos connosco próprios, àquilo que conversamos com os outros, e é um body language que é fundamental na comunicação e que quando estamos em presença de facto tem um impacto de 90 sobre 100, não é? Eu percebo que aquela pessoa me está a dizer qualquer coisa para além da expressão das palavras que usa, não é? E portanto percebemos, e por isso muitas vezes nós perguntamos a alguém que está um bocadinho chateado, amoado ou um bocadinho contrafeito, perguntamos o que é que tens? E ele diz nada. E o nada é tudo, não é? Uma pessoa percebe que o body language diz tudo. Ou então também vemos às vezes uma frase muito pequenina que é eu posso ajudar, posso dizer isto com body language de quem quer ajudar, ou posso dizer posso ajudar também com ar muito contrafeito. E esta comunicação é importantíssima porque é na comunicação e na confiança que tudo se joga em termos de vendas e de fidelização do cliente e de satisfação de ambos os lados. E gostava de falar um bocadinho sobre isso, sobre essa construção da comunicação também em termos neurológicos. E gostava só de contar uma coisa que soube, por acaso, há pouco tempo, que era num call center, portanto, por definição, é um espaço de trabalho onde as pessoas já trabalham já não é no contacto físico, não é? Portanto, através de um telefone, ou através do computador, do telefone. Então, nesse call center, as pessoas eram obrigadas a ter um espelho ao nível da boca, não é um espelho para se verem como um todo, mas é um espelho onde podem ver se estão a sorrir. E eram treinadas para falar de forma empática, e esse espelho servia para, imagina, ao fim de uma manhã, e uma manhã às vezes muito desgastante, porque as pessoas houve muitas queixas, ou houve muitos protestos, o que for, a pessoa já não consegue fazer um sorriso para o cliente a seguir, não é? Mas ali aquele espelho, naquele call center, o espelho para cada um dava para perceber que o body language da comunicação, mesmo não face a face, era importante. E eu gostava de falar sobre a comunicação, gostava de falar sobre essa construção neurológica que nós temos, nós, o nosso cérebro, nós, o nosso pensamento, nós, a maneira como nós comunicamos connosco próprios, porque é isto também que define a maneira como comunicamos com os outros. Claro. Sim, a comunicação é extremamente importante e nesta época agora virtual mais ainda. Existem uma série de expressões faciais que nós conseguimos detectar, porque de facto neste momento estamos apenas praticamente só a ver a cara do nosso interlocutor. Por isso, se nós tivermos uma melhor consciência de nós próprios, tivermos uma melhor percepção de nós próprios, podemos ter uma melhor percepção também dos outros e daquilo que nos rodeia. E isso é de facto muito importante. Em relação ao sorrir ao telefone,
nota-se se uma pessoa estiver a sorrir, mesmo que nós não a consigamos ver, nós percebemos que ela está a sorrir. É tal empatia, é a empatia que é mesmo precisa para chegar ao outro, não é? Exatamente. Aliás, há algo também que se costuma recomendar às pessoas que estão muito deprimidas, é pôr um lápis entre os dentes, porque isso força um sorriso, mesmo que seja falso, mas isso vai dando informação ao nosso cérebro de que nós estamos a sorrir e vai treinando o cérebro também para desencadear. Isto? Exatamente. Só puxar o copo de água por causa do lápis na boca. Não, mas são truques, sabe? Só fazendo aqui um parênteses, os atores, sabem como é que os atores treinam, desenham as palavras, porque uma pessoa não pode falar como nós estamos a falar aqui, às vezes falamos rápido demais, eles treinam exatamente com um lápis, até de preferência uma caneta mais grossa na boca, leem um texto para que as palavras sejam desenhadas e depois saem com projeção. E, portanto, pôr um lápis para obrigar a sorrir pode ser um bom truque. Eu acho que vou passar a usar. Outra coisa muito importante é o nosso self-talk, a maneira como nós falamos connosco próprios. Isso é perceptível, isso transparece na forma como nós comunicamos com os outros. Portanto, a base da nossa comunicação com os outros está na nossa comunicação connosco próprios. E isso aprende-se com a meditação. Nós somos, em geral, muito severos connosco próprios, somos muito mais tolerantes para com os outros do que para connosco próprios, e estamos sempre com aqueles pensamentos autodestrutivos e depreciativos. A autodepreciação é um exercício letal que nós fazemos quase diariamente connosco próprios. E esta autodepreciação é fatal, porque nos deita completamente abaixo. E a Susana diz, e bem, nós somos muito severos, e às vezes a imagem que eu tenho é como se tivéssemos engolido um juiz severo que está cá dentro de nós, sempre a dizer que não chegamos, que não estivemos bem, e que os outros é que estão melhores, e isto leva a uma comparação que também é muito perversa, mas interrompia e estava-me a interessar o que estava a dizer. É isso mesmo. Nós somos extremamente severos e estamos sempre a castigar-nos e a repreender-nos com pensamentos do género: e porque é que eu disse, eu não devia ter dito, e eu só faço asneiras, e porque é que eu disse, e agora não consegui este cliente, agora perdi mais um cliente, e eu estrago tudo, e porquê, e os outros conseguem, eu não consigo. E estes pensamentos ruminativos destroem-nos, exatamente como a Laurinda estava a dizer. Isto são pensamentos autodestrutivos que nos levam numa espiral negativa rumo à depressão. E da qual é muito difícil sair se não mudarmos a nossa maneira de pensar. E é precisamente através da prática de meditação, à medida que vamos estando mais familiarizados com o respirar e o prestar atenção, nós vamos conseguir apanhar-nos com estes pensamentos. E, se calhar, para um principiante, vou dar um exemplo para ser mais fácil. Uma pessoa que está a tentar começar a meditar, está com estes pensamentos, está ali sentada e está com estes pensamentos: pois, e porque eu falhei outra vez, e eu falhei outra vez, e eu não consegui, eu não consigo nada, e anda nisto 2 ou 3 ou 5 minutos, e a certa altura diz: espera lá, já estou com estes pensamentos, vamos lá voltar à respiração. Digamos, passaram 5 minutos. À medida que uma pessoa se torna mais experiente na meditação, já não passam 5 minutos, passam 2, ou passam 1, ou passam 5 segundos. Assim que começa a dizer: eu falhei, espera lá, já me apanhei com pensamentos negativos, não posso ir por aí. E tentar arranjar soluções e substituir esses pensamentos negativos por pensamentos, não são pensamentos peace and love, está tudo bem, não faz mal. Não é nada disso que se trata. Não estamos aqui a mascarar o problema. A meditação não está a mascarar o problema. Ou pior, ou a gerar o oposto, que é uma arrogância, uma presunção de superioridade, que é de repente, ok, eu nunca mais vou ser severo comigo próprio, nunca mais vou julgar mal e, portanto, como não sei julgar-me realisticamente, então vou-me julgar o maior do meu bairro e aí também não dá, não é? Portanto, é nessa calibragem do real, que é uma afinação difícil, não é? Mas é para aí que temos que caminhar, não é? É não ser severos, mas também depois não ter o extremo oposto, não é? Claro. Aliás, a humildade é uma das características muito importantes da prática de meditação, é ter humildade de aceitar os nossos defeitos e de observar também as nossas qualidades, mas sempre de uma forma humilde, sempre a querer aprender. Uma pessoa nunca se deve considerar a maior,
nem considerar um grande mestre. Estamos sempre a aprender, eu estou sempre a aprender. Cada vez que paro para meditar, eu estou a aprender. Mesmo passados 30 anos, eu estou sempre a aprender. Cada prática traz-nos ensinamentos novos. E é precisamente nesse calibre, como a Laurinda estava a dizer, ajustar este juiz hipercrítico ou hiperpermissivo. Nós não podemos cair em nenhum dos extremos. É tentar encontrar um equilíbrio que nos sirva e que seja produtivo e que seja benéfico para a nossa vida. E através da prática de meditação nós conseguimos ter uma maior compaixão para connosco próprios, e isso não quer dizer, lá está, a hiperpermissibilidade, não é dizer, vale tudo, não interessa, agora vale tudo. Ou seja, outra coisa, desculpa, porque isso também seria uma negação, ou seja, isso é outro caminho do cérebro, que é negar. Há um caminho que é ruminar, há um caminho que é autopunir-se, e há um caminho de negação, também não é esse que estamos a falar. Mas eu interrompi e ia dizer qualquer coisa, e eu depois ainda tenho outra para lhe perguntar, que tem a ver com se nós podemos fazer intermitentemente. Imagina, se eu não conseguir, porque não tenho vida, não tenho inclinação, não me sai esta necessidade recorrente, diária de fazer meditação, se de vez em quando posso fazê-la, e se tem alguns efeitos através dessas pequenas pausas ou paragens. Mas eu interrompia e agora não sei se ainda vou a tempo de recuperar o que ia dizer. Não faz mal, não faz mal. Pegando nisto que acabou de dizer, qualquer minuto que se passa a meditar não é perdido. Portanto, mesmo uma pessoa não consiga fazer todos os dias, se fizer de vez em quando, já é melhor do que não fazer. Mas é como o exercício físico. Ao princípio custa, mas depois a pessoa habitua-se e começa a gostar. E se não fizer é que sente a falta. O treino mental é a mesma coisa. Um dia em que uma pessoa esteja mais ocupada, mais estressada e tenha menos tempo, ao fim do dia já vai notar a diferença. Vai notar, eu hoje não tive tempo para meditar. A mente está mais barulhenta, a mente está mais cheia, está mais ocupada. Mas nem sempre a prática de meditação é sempre diferente. Há dias em que a mente está mais ocupada e é difícil, de facto, acalmar a mente e observar os pensamentos sem que eles se atropelem, sem que se tornem negativos. Noutros dias é mais fácil. É como o céu. Às vezes está muito nublado, outras vezes está limpo. Hoje temos um dia bonito. Temos que pensar assim, ver essa metáfora. Os budistas falam muito por metáforas, e eu, como vivi em Macau quando era miúda, também costumo usar muitas metáforas, muitas analogias chinesas. E o nosso cérebro é como o céu, a nossa mente é como o céu. Está lá. Às vezes tem muitas nuvens e não se consegue ver o sol. Nesses dias temos que ser mais pacientes connosco próprios e observar os pensamentos tal e qual como se fossem nuvens. Vem um pensamento, é como se fosse uma nuvem a passar no céu. Nós observamos, vemos que o pensamento chega e deixamos-lo ir e pronto. Depois vem outro, é outra nuvem. É muito interessante isso, porque se tirarmos da prática budista, ou se pusermos isto também numa área científica da comunicação, dos especialistas em comunicação, no fundo, é como dar um conselho às pessoas para, às vezes, puxarem o filme para trás e porem-se como espectadores da sua própria ação. E em vez de estarem a massacrarem-se, ou a pensar, ou a achar que é uma oportunidade perdida, é só puxar o filme atrás, ver com olhos de ver, sem se culpabilizar, sem se torturar, e ver, porque isso permite a tal distância crítica que nós temos no cinema. Quando estamos a ver um filme ou a ler um livro, nós percebemos o enredo, os bons, os maus, as motivações, tudo o que acontece, mas connosco é muito difícil, e portanto este conselho que pode vir através da meditação, do budismo, do mindfulness, também pode vir de uma forma mais à civil, digamos assim, e que tem a ver com isto, que é às vezes uma pessoa dar um passo que me permita ser espectador da minha vida, e aí eu consigo perceber. E há coisas que nós não percebemos porque estamos demasiado envolvidos ou demasiado afastados, e quando calibramos também esta distância crítica, percebemos, e nós às vezes achamos coisas, nós tomamos uma atitude, às vezes da forma oposta à sua intenção. Alguém fez qualquer coisa com a melhor das intenções e nós achamos esta pessoa é inacreditável. Porquê? Porque esta pessoa não fez aquilo que eu estava à espera, fez segundo a sua lógica e segundo aquilo que achava que era o melhor, mas depois, como estas lógicas não são compatíveis, ou nem sempre são compatíveis, e aqui cria-se uma disrupção e às vezes criam-se conflitos grandes. Eu não sei, eu agora comecei a ver a Helga e estava aqui a ver as horas, não sei se ainda temos aqui algum bocadinho, ou se calhar poderíamos abrir a possibilidade de perguntas,
porque assim como eu tenho imensas perguntas para fazer a uma pessoa como a Susana, que é neurocientista, que é ultramaratonista, que é mestre de mindfulness e que de facto nos expande a consciência e a certeza de que temos que mudar qualquer coisa para nos vermos livres do stress mau, ou pelo menos aprender a minimizá-lo. Assim como eu tenho imensas perguntas, imagino que as pessoas que nos estão a ouvir também têm, e portanto pergunto à Helga se continuamos no nosso diálogo ou se abrimos já a possibilidade das pessoas fazerem perguntas, que eu achava mais interessante. Eu não conseguia ouvir a Helga. Peço perdão. Vocês estão-me a encantar, o vosso diálogo está-me a encantar. Eu sinto que estou perdida numa história da minha própria vida, a refletir-me imenso no que a Susana está a dizer. Especialmente nas vendas, nós todos temos que ser tão fortes e tão assertivos e é muito, muito fácil nós esquecermos que no final de contas também somos vulneráveis, não é? Estou a adorar a dinâmica, mas eu tenho aqui umas perguntas super interessantes da audiência e queria poder alertar a Laurinda para estas questões e já agora também peço, Laurinda, aqui a sua opinião na própria resposta a estas questões, porque eu acho que também vai ser muito interessante ouvir da sua perspectiva. Vou começar pela da Terezinha, ok? Da Terezinha Pereira, porque depois vou passar para a da Sofia, que são tipo duas em uma. Mas a Terezinha diz, é tão difícil não divagar os pensamentos. É uma verdade, não é? É tão difícil não divagar os pensamentos. Que técnica é que se usa para controlar esta divagação? Por favor. Mas aí a Susana até já disse coisas que são muito, muito importantes, mas que eu acho que vale a pena repetir. Focar na respiração é o mais importante. É o mais importante. Observarmos a nossa respiração, prestar atenção, contar o número de respirações, por exemplo, de 1 a 10, voltar outra vez a 1, de 1 a 10, e sempre que nos apanhamos a divagar, é reconhecer, porque nós somos humanos, e é isso que a mente faz, é divagar, é pensar, reconhecer que começamos a pensar noutras coisas e trazer a mente de volta, trazer a atenção para a respiração ou para uma parte do corpo e continuar a nossa prática. É difícil? É, sim, sim. Mas consegue-se com prática. É difícil, mas é fascinante. É difícil, mas é fascinante. Enquanto estava a responder, eu estava a tentar concentrar-me na respiração, fazer um bocadinho a batota de estar aqui a ouvir e ao mesmo tempo a fazer. Mas o que é também fascinante é, e também respondendo à Terezinha, eu que não sou nada, eu faço outro tipo de meditação, faço muito silêncio e faço retiros de silêncio e por isso também deve haver aqui um paralelismo, mas a Terezinha toca no ponto-chave, que é como. E é engraçado também que a resposta esteja em nós, não é? Que uma coisa que nos faz viver, que nos faz existir e que nós possamos controlar melhor. E aí esse conceito de respiração consciente, se calhar é aquilo que nós levamos todos hoje daqui, desta conversa, é passar a ter mais consciência do poder da respiração e do meu poder sobre a minha respiração. Porque se isso se isso molda o cérebro e se altera a plástica cerebral e neurológica, é como termos saído do Toto Milhões hoje, o Toto Loto ou Euro Milhões. Agora juntei tudo. Eu tive que escrever. A Sofia, o que é que perguntava à Sofia? Desculpa, Laurinda, eu tive que escrever isso. Escrevi só, a sério, eu tive que escrever porque eu não me quero esquecer, a Sofia faz aqui uma pergunta que eu acho que é um bocadinho desafiante. E ela põe aqui em duas questões, mas eu acho que vai dar aqui um bocadinho ao mesmo. Como introduzir no board, na agenda do board, não é, da administração das organizações, a meditação? E depois ela continua. Será mais fácil introduzir ou proporcionar a prática desportiva e da meditação nas organizações se no top management existir praticantes desportivos? Como mudar o mindset da gestão do topo para a importância do desporto e da meditação na felicidade dos colaboradores? Como é que vamos fazer este shift?
Oh, Susana, posso dar aqui uma pista à Sofia, ainda antes da Susana responder? É que a Susana é a pessoa que melhor conjuga estas áreas, porque a Susana, pela prática desportiva, por ser ultramaratonista, por ser recordista, por ser neurocientista, é a pessoa que traz em si as respostas, mas as respostas na prática. Claro que nenhum de nós, quer dizer, eu vejo por mim, eu não vou ser nunca ultramaratonista, não me vou atirar às águas livres do mar, mas de facto o contacto e a proximidade e levar ao board, ou falar no board, que há pessoas como a Susana que um dia podem lá ir e podem falar e que isto os vai contagiar, mesmo que as pessoas não comecem a meditar no board, as pessoas ficam mais, se calhar mais aptas, e agora todos temos que mudar radicalmente, ficam mais aptas a dar tempo ou a facilitar que os colaboradores, a equipa, os pares, se calhar criem tempos, não é, de propiciem isso, não é? Umas pausas, porque eu acho que nós portugueses temos a pausa do café, eu não bebo café, mas não se faz nada sem 3 ou 4 pausas de café durante a manhã, e quando uma pessoa vai começar a trabalhar já passou a manhã. Isto é muito, muito português, e é uma ironia, mas infelizmente é assim, mas eu acho que talvez as pausas mais bem dirigidas e o board ter uma pessoa que é neurocientista, e que é ultramaratonista, se calhar conseguiria milagres, Sofia. Mas agora a Susana responde. Aqui foi só uma introdução. Uma excelente introdução, obrigada, Laurinda. É verdade, é isso mesmo, é demonstrar pela prática, pela minha experiência própria, eu consigo mostrar às pessoas a prática e a importância da prática da meditação na nossa vida. Para além disso, basta dar alguns exemplos dos benefícios da meditação, como eu já referi, o aumento da produtividade, o aumento do foco, o aumento da criatividade, e tem inúmeros benefícios também a nível de trabalho de equipa, como já referi, nós tivermos melhor consciência de nós próprios, conseguimos compreender melhor os outros, portanto isso facilita o diálogo e a comunicação de que nós estávamos a falar, permite também uma melhor liderança, porque hoje em dia já ninguém quer líderes austeros e autoritários, há uma cada vez maior tendência até para a própria vulnerabilidade dos líderes, para se exporem de forma mais humilde e de forma mais genuína, e aumenta a proximidade entre o líder ou o gestor e o seu grupo de trabalhadores, permite inúmeros benefícios, por exemplo, a nível de saúde fisiológica, melhora a qualidade do sono. Quem medita tem um sono muito mais profundo, muito mais reparador e dorme menos horas por dia, tem menos necessidade de dormir. Portanto, quem quiser fazer contas, ok, se eu passar meia hora a meditar, se calhar durmo menos 1 ou 2 horas, se calhar já compensa, não só por isso, mas isto para dar um exemplo muito pragmático e muito aritmético. Diminui a dor crónica, há muita gente hoje em dia que sofre de dor crónica, diminui a dor crónica, ajuda a várias terapias, até a nível de cancro, de problemas de doenças autoimunes, doenças psicossomáticas, como até a psoríase, que é uma doença de pele, tem melhorias se o tratamento for acompanhado de uma prática de meditação. Há muitos estudos em várias áreas. Portanto, só tem benefícios e torna-nos muito mais alerta, muito mais despertos, muito mais frescos, porque um dos conceitos básicos da meditação é ter mente principiante, é olhar para tudo como se fosse a primeira vez, portanto dá-nos uma perspectiva de frescura que nós não conseguimos ter de outra forma, porque as pessoas começam a ser sempre a mesma coisa, o same old, aquela mesma rotina, e nós olhamos para as coisas sempre com os mesmos olhos, e não pode ser, cada dia é um dia novo, cada problema é um problema novo, cada segundo é um segundo novo. Portanto, nós temos de ter esta paixão pela vida e pelo momento e conseguir absorver tudo como se fôssemos uma criança, que estivéssemos a descobrir o mundo e a explorar o mundo. E a meditação permite-nos fazer alterações no nosso cérebro que nos dão essa capacidade de ver tudo como se fosse a primeira vez, com um interesse genuíno, com uma curiosidade enorme que, claro, nos estimula a criatividade e a capacidade de resolução de problemas. Susana, ainda por cima, e atenua uma coisa que é trágica em nós, na idade adulta, porque por oposição, quando somos crianças é uma descoberta, tudo é uma descoberta, e quando somos adultos tudo é motivo de ruminação, e uma pessoa está com o pensamento a intoxicar-se, a envenenar-se,
porque é um pensamento circular e de repente é uma ruminação e aquela pessoa está-me sempre a desiludir e eu própria também não estou a ser capaz. E isto é impressionante, isto de ver tudo com um olhar novo, inaugural, é espetacular. É algo, bem, podemos ir escrevendo, tomando notas. É verdade. Eu quero aqui desafiar as duas porque eu sinto que entendo aonde a Sofia quer chegar com isto, porque eu passei a minha vida toda como diretora de desenvolvimento de negócio e trabalhei para multinacionais em mercados hiper competitivos e vamos ser honestas, ok? Nós estamos aqui a falar de algo que nós sabemos, que nós entendemos que só traz benefícios, right? Tal como há uns anos atrás, provavelmente, não se falava sobre burnout, por exemplo, e as empresas não falavam sobre burnout e burnout não era topo da agenda para ninguém. Agora, burnout está a começar a ser, está a começar a ter a credibilidade que merece, não é? O reconhecimento que merece como algo que está-se a passar na nossa sociedade, que é algo que faz parte das vidas e que tem que ser feito, algo tem que ser feito, não é? Portanto, a mesma coisa eu imagino com a meditação, todos nós sabemos o grande benefício que traz. Mas a administração, a chefia de topo, este é um percurso que, vamos ser honestos, vai ser difícil ajudá-los a incorporar dentro das organizações com seriedade, não? Mas deixa-me só dizer uma coisa, eu entretanto pus os óculos para ver porque o íconezinho das perguntas não sabia, estava a ver e alguém disse boa pergunta e eu também não queremos estar a atrasar para entrar em mais perguntas das pessoas, mas se nós nos lembrarmos, nesta lógica do que a Olga está a dizer, se nos lembrarmos, as nossas mães, os nossos avós, os nossos bisavós já diziam respira antes de responderes. Para pensares, para respirar, conta até 10. No fundo, isto é quase como uma sabedoria ancestral, é qualquer coisa que trazemos a nós, em que nós, ainda antes de estudarmos e termos a verificação científica, técnica de que o mindfulness, a meditação funciona, já toda a humanidade cresceu, evoluiu e se multiplicou a pensar nisto. É conta até 10 antes de responderes, não é? Não reajas a quente, pensa, para, respira. Isto é uma coisa que vem, não sei, se calhar desde... Sim. Não é, Susana? E tenho aqui... E é agora, nos dias de hoje, que a neurociência está a interessar por uma prática milenar, nomeadamente dos monges budistas, mas também de outras religiões, ou sem religião, porque a meditação não é uma prática intrinsecamente religiosa, é secular, pode ser praticada por qualquer pessoa com ou sem religião, mas é muito interessante ver como agora a neurociência se começou a debruçar sobre este assunto e agora é que está a explicar porque é que funciona, como é que funciona e quais são os benefícios e as alterações que a prática da meditação, que lá está, se baseia na respiração, traz ao nosso cérebro, ao nosso corpo e à nossa vida. É muito bonito ver como estes dois mundos, que também se casaram na minha vida, se estão a casar nos dias de hoje. É fascinante viver nestes tempos em que isto está de facto a acontecer. A neurociência está a explicar como é que a meditação funciona. Olha, e já agora, Laurinda, eu tenho aqui também uma questão, desculpa, um comentário do Roberto que me leva a uma questão às duas. Ele diz, muito interessante esse espelho na frente da boca das pessoas de call center, pois quase sempre já recebemos uma chamada de call center e achar que nos vão chatear, ou que são pessoas que apenas leem o que está na tela e não processam a conversa que estão a ter. Se sorriem, já mudam de atitude, já se conecta melhor e chega até o interlocutor de forma rápida. Ele aqui faz-me pensar numa questão aqui que nos volta para o mundo das vendas, que é a seguinte. Susana, Laurinda, nas vendas é muito importante nós sermos autênticos. E eu gostava de entender um bocadinho, Susana, quando fala acerca de sorrir e para as pessoas que não o fazem, de como é que podem aprender. A minha pergunta é,
se nós naturalmente, com pessoas, se a nossa personalidade não é uma onde nós estamos a sorrir, e ao mesmo tempo temos aquela paz de espírito e somos pessoas equilibradas e existe aquele balanço, aquele equilíbrio dentro de nós, importa que nós estejamos a sorrir assim tanto? O sorriso é muito importante, aliás, é algo de que eu tenho falado muito nos últimos tempos por causa das máscaras, porque hoje em dia temos o sorriso escondido atrás de uma máscara, o que afeta muito a nossa comunicação. Claro que também nos exprimimos através dos olhos, mas não é bem a mesma coisa. Eu tenho uma máscara transparente, Se vocês não levarem mal, eu vou ali buscá-la, porque é feita por portugueses. Eu já volto, pode ser? Mas continuem. É ótimo até para as pessoas que têm problemas de audição e se baseiam muito na leitura dos lábios. Foi um dos motivos pelos quais foram pensadas estas máscaras transparentes. Mas, de facto, o sorriso faz muita diferença, porque é também um sinal de empatia. Às vezes nós vamos na rua e passamos por alguém que não conhecemos e o sorriso já faz a diferença. É quase como um acknowledgement, um reconhecimento que outra pessoa está ali. Basta um sorriso. Muitas vezes eu vou correr muito cedo de manhã. As poucas pessoas que eu encontro são, por exemplo, as que estão a distribuir o pão ou os senhores que estão a varrer as ruas. E eu sorrio para eles e digo bom dia e sinto que isso faz a diferença na vida deles, porque eles muitas vezes são transparentes. Ou a senhora da limpeza, eu faço sempre questão de falar às pessoas, de sorrir, de dizer tu importas, tu estás aí e eu agradeço o teu trabalho. Portanto, eu penso que mesmo que nós sejamos mais tímidos ou tenhamos uma personalidade que não é assim tão de sorrir, habituemos-nos a sorrir. Não é um sorriso forçado, não é o sorriso amarelo, não é aquele sorriso, ok, pronto, mas é mais natural. Isso mostra também que a alma está a sorrir. Se nós sorrirmos, quer dizer que estamos bem, estamos em paz, estamos bem com a vida. Posso mostrar? Isto é feito por portugueses. Por favor, Laurinda, eu estava ansiosa para ver essa máscara. Eu não estou a pô-la bem, mas estão a ver, continuam a ver a minha cara. Isto é uma coisa, eu sou professora e, portanto, descobri isto. Isto é feito em Leiria. E vocês não imaginam, eu hoje fui com a minha mãe a uma consulta de manhã ao hospital e estavam lá várias pessoas a fazer tratamentos de quimioterapia, que felizmente a minha mãe não tem um problema de cancro, e uma das senhoras estava com um turbante, sem cabelo, com a máscara, com a viseira, e via-se que estava afogueada com aquilo. E eu entrei, agora não estou a pô-la, mas isto é uma coisa que se segura no queixo e depois primeiro põe-se nas orelhas e depois há aqui uma coisa e esconde-se por baixo do cabelo, mas o cabelo vem e de repente há aqui uma coisa transparente que se vê tudo. E fica giro, ainda por cima, ficamos giros. E esta senhora disse-me, arranje-me uma máscara desta. Eu disse, olha, eu acho que elas agora estão esgotadas, mas elas estão a refabricar, mas isto é uma coisa de Leiria, nos portugueses. E entretanto ela já me ligou e eu já lhe arranjei uma máscara e amanhã já me vou encontrar com ela, não a conheço de lado nenhum. Mas isto vem na sequência, parece uma vendedora de máscaras, mas vocês que são experts, de repente se calhar posso ser um dia contratada para vender coisas destas que fazem sorrir os outros e que nos permitem relacionar-nos, porque esse é o meu core business, é a comunicação e a relação. Mas na verdade, neste tempo em que o sorriso está mascarado, o sorriso está apagado, está bem que os olhos também sorriem, mas às vezes sinto, e já me aconteceu, sinto que as pessoas sorriem e acham que estão a sorrir em vão, porque a máscara não se vê, e então é como se as pessoas começassem a descolar mais umas das outras e começassem, no fundo, a desinvestir umas das outras, porque estamos mais isolados, estamos mais confinados, é só para trabalhar. Estão a ver? E isso é que eu acho que é um risco enorme que nós corremos. E por isso, ainda bem que falamos do sorriso, ainda bem que eu pude mostrar esta máscara, e posso dizer exatamente o que é que isto é. Isto é uma empresa deve ser uma startup de Leiria, chama-se Victory. Se forem online, veem Victory Masks. Uma pessoa encomenda um pack de 3, chega à casa e custa para aí 14 euros. Mas eu até gostava de a pôr só para vocês verem, mas depois também me chateia estar aqui a ocupar o vosso tempo com isto. É muito gira essa máscara. Não é que ainda por cima, eu não sei quem é que vocês, esperem, eu vou tentar pôr. Isto é um procedimento que é primeiro o queixo, depois aqui. Peraí, como estou aqui com vocês, pronto, depois aqui, isto, e depois isto vai cá para trás, e depois começo a puxar o cabelo cá para fora e fica bem.
Mas, por exemplo, usar óculos, estão a ver, os óculos entram, o queixo é que faz isto, faz com que a respiração é facílima, não há óculos embaciados e os óculos estão cá e não sei o quê. Mas a máscara só veio, eu lembrei-me da máscara só por causa desta questão do sorriso, que é mesmo importante, seja num call center, como acho que era o Roberto, que estava, chama-se Roberto, exato, seja num call center ou seja na vida do dia a dia, ou então sejam formas de nós superarmos esta questão das máscaras, seja com transparente ou não, mas não nos esquecermos disto, do sorriso, e não nos esquecermos de ir ao encontro do outro. Ir ao encontro do outro passa muito por aquilo que a Susana fez questão de sublinhar 2 ou 3 vezes, que é pela bondade connosco próprios. A compaixão connosco próprios tem a ver com essa bondade, com aceitar a nossa imperfeição, com não sermos demasiado severos e fazer com que o nosso circuito neurológico não fique bloqueado com essa autodepreciação, com essa autoflagelação, com esta autopunição em que nós vivemos muitas vezes. Mas há aqui uma pergunta de uma Marta que pede dicas para o Porto. Não nos podemos esquecer. Eu já ia passar para a da Marta. Eu tinha aqui uma da Marina. Laurinda, não sei se estás a ver. Ela pergunta, imaginamos que vamos fazer uma maratona daquelas... Exatamente, o que é que sugere para o momento de partida? É engraçado porque isto é uma pergunta, o que é que a Susana sugere como preparação para o momento em que estamos todos na linha de partida e a corrida vai começar, uma maratona. Eu diria que a Marina deve estar a querer transpor isto para a linha de partida das nossas vidas, não é? Quando uma pessoa está ali naquela pole position e agora go, e tenho ali imensas pessoas a vender e a fazer o mesmo que eu faço, e como é que sou eu a pessoa que vai conseguir a melhor relação com... Exatamente, aliás a Marina diz, para um grande negócio é em frente ao cliente, como é isso? Exatamente, só podia ser isto. E de facto é difícil. E aí eu diria, Marina, é mais fácil, é muito mais fácil do que nós imaginamos, porque é a autenticidade que a Helga fala, é esta bondade, esta compaixão, é esta empatia e é uma credibilidade que se joga na confiança, que se joga na transparência, que se joga nessa verticalidade e numa ética irrepreensível. E sempre que nós temos, e que a nossa imagem é esta, que passamos, que a nossa marca é esta, nós vendemos o que quisermos, porque estamos a ser credíveis, estamos a ser transparentes, estamos a querer o melhor do outro. Sei lá, agora vou dar um exemplo que se calhar vai cair mal, parece que estou a dizer bem de mim, mas no fundo eu de repente pensei, vou falar da máscara transparente, eu não tenho nada a ver, nem sequer esta máscara foi-me dada e eu ainda vou encomendar, mas como disseram tão esgotadas, tenho que me pôr na fila, mas no fundo é querer o melhor para o outro, e eu acho que quando uma pessoa quer realmente o melhor para o cliente, independentemente se o negócio é logo aquele ou se vai ser à frente, o que nós queremos é o melhor para o outro e que isto vai dar uma relação duradoura. E essa é a pole position, essa é a linha de partida onde nós estamos todos, e os que chegam mais longe são aqueles que, como disse também a Susana e bem, que têm a humildade de estar sempre numa posição de quem aprende e não de quem ensina, não é? E eu como professora estou sempre a aprender com os alunos e nunca saberei quem é que aprende mais com quem, eu diria, por exemplo, eu no jornalismo ou eu na comunicação social, nós fazemos todos o mesmo e depois há uns que se diferenciam exatamente por isto. A linha de partida é a mesma para quem está no negócio das vendas, para quem está no negócio, para quem está no coaching, para quem está exatamente a fazer uma maratona ou uma ultramaratona. Acho que é a seriedade, acho que é a preparação, a competência, a autenticidade e essa bondade com os outros, a empatia com os outros e a bondade connosco próprios. E a bondade é para aceitar a imperfeição e aceitar que há outros que estão a fazer o mesmo que nós e que eu não tenho que estar a comparar-me, porque a comparação é perversa, sempre. Sempre que nós nos comparamos ou nos deixamos comparar é perverso. A única comparação possível é eu comigo própria. Como é que eu estou hoje, como é que eu estava ontem, como é que eu estava há uns tempos, há uns anos, há uns meses. E aí sim, aí eu vejo a minha timeline, a minha linha do tempo, o meu histórico, diz-me como é que eu estou a evoluir. Quando eu me comparo com a Helga, estou feita, porque a Helga é um supra-sumo das vendas, e eu não sou. Ou se eu me comparo com a Susana, estou morta. Ou se me comparo consigo, Marina, apesar de não nos conhecermos, mas de certeza que está nessa pole position. E nós passamos a vida a compararmos, e a comparação devia ser proibida e devíamos ter multas daquelas que nos arruinavam para a vida, está a ver? Uma pessoa compara-se com alguém ou deixa que alguém nos compare e morremos ali, porque nós nunca poderemos ser alguém que não nós próprios numa lógica de evolução de bem é melhor.
e portanto não sei se respondi, se calhar não respondi, ainda confundi mais. Eu adoro o que acabei de ouvir. Muito obrigada, Laurinda. Eu tinha aqui uma questão, peço perdão também para a Susana e para a Laurinda, que é a seguinte. Este período que nós estamos a viver, há muitos layoffs, há muitas pessoas que estão a passar por uma altura de muita incerteza, de muita volatilidade, muita preocupação, muita, e obviamente stress. Como é que conselho, Susana e Laurinda, é que podem dar para aquelas pessoas que estão a tentar manter-se firmes, não deixar a sua moral ir-se abaixo, sentirem-se fortes, ou então não se sentem fortes? Como é que vão buscar esta força? Como é que vão sentir que podem conquistar a sua vida de volta, ser positivos e avançar para a frente com alguma confiança? Como é que o fazemos? Susana, isto é assim. Ok. Eu acho que, acima de tudo, nós temos de ter calma, não entrar em pânico, porque o pânico bloqueia-nos os pensamentos. Lá está à nossa frente e não conseguimos pensar. Claro que isto é um problema muito, muito grande que todos temos de enfrentar hoje em dia com os layoffs e com a crise que se avizinha e que já começou. Mas temos de ter confiança em nós próprios. Temos de ter confiança no futuro. Temos de ter uma atitude positiva. Não nos podemos deixar derrotar pelos nossos próprios pensamentos. Esses pensamentos ruminativos de que já falámos várias vezes. E pegando em algo que a Laurinda disse há bocado e que também eu queria elaborar um pouco sobre o assunto, esta perspectiva, como a Laurinda referiu, de estarmos a ver o filme das nossas vidas, é precisamente algo que se faz na meditação. A Laurinda explicou muito bem. É tomar a atitude de observador externo, é sairmos um pouco de nós próprios e observar a nossa vida. Portanto, não nos deixarmos envolver pelo stress, pelo enredo das nossas vidas. É tomar uma atitude de distância e observar. E lá está, observar com compaixão. Observar da mesma forma como nós observamos os outros, sem ser excessivamente críticos connosco, porque também não estamos a ser com os outros. Quando nós vemos uma pessoa que está em layoff ou que está a passar uma dificuldade neste momento, o que é que nós pensamos? Sentimos compaixão para com ela. Não vamos julgá-la, não vamos dizer tivesse escolhido outro cliente ou tivesse escolhido outro emprego. Nós não vamos dizer isto é cruel. Se nós não dizemos isto aos outros, porquê é que dizemos estas palavras a nós próprios? Porquê é que nos estamos a magoar e a destruir desta forma? Temos que ter a mesma atitude para connosco que temos para com os outros. Porque se nós não estivermos bem, também não vamos fazer ninguém estar bem à nossa volta. Se nós não estivermos bem, se não estivermos em paz, não conseguimos trazer paz aos outros. Se nós não estivermos saudáveis, também não podemos tratar dos outros. Por isso, acima de tudo, não entrar em pânico, não desesperar e ter confiança. E como é que se desenvolve a confiança em nós próprios? Conhecendo-nos melhor. Se conseguirmos conhecer melhor a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de responder e de reagir a cada situação, nós já podemos confiar mais em nós próprios. Como é que nós conseguimos ganhar confiança nos outros? À medida que os vamos conhecendo, certo? Portanto, connosco é a mesma coisa. Há muitas coisas que nós desconhecemos acerca de nós próprios. Quanto mais tempo passarmos a observar os nossos pensamentos, quanto mais tempo passarmos a introspeção, melhor nos iremos conhecer a nós próprios e mais respostas teremos para os nossos problemas. A Laurinda falou muito bem do silêncio. Eu também já fiz vários retiros de silêncio, retiros de uma semana, por exemplo, em que estou em silêncio completo. E as pessoas muitas vezes perguntam, mas como é que isso é possível? É assustador. Para muita gente o silêncio é assustador. Chegam a casa, a primeira coisa que fazem é ligar o rádio ou ligar a televisão, porque têm medo de estar em silêncio, têm medo de estar com elas próprias. Mas é nesse momento que se faz a diferença. É no momento em que nós estamos sozinhos, connosco próprios, com os nossos pensamentos. É assim que enfrentamos a nossa vida e os nossos demónios, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas angústias. É estar sozinho, é estar em silêncio. O silêncio não é vazio, o silêncio está cheio de respostas e as respostas estão cá dentro. É preciso encontrá-las e nós vamos encontrá-las. Mantendo calma, nós vamos encontrar as respostas. Sem pânicos,
sem depressões, sem entrar em pensamentos ruminativos e autodestrutivos. É com calma, é conhecendo-nos melhor, é parar e observar-nos, observar os nossos pensamentos, perceber os nossos padrões de raciocínio, os nossos padrões de encadear pensamentos, e quanto mais proficientes nós nos tornarmos nisto, melhor será a nossa relação connosco próprios, com as nossas mentes, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. E aí então conseguiremos responder melhor a qualquer situação com que nos deparemos. Eu posso acrescentar alguma coisa, porque eu acho que quando uma pessoa está na fasquia já muito de cima, como é o caso da Susana, isso já parece mais simples do que para quem está sem saber por onde começar. E eu diria que eu, por exemplo, eu faço retiros de silêncio de uma semana há 23 anos. Outro dia estava a contar, acho que é há 23, se não há 25. Mas é um silêncio orientado e, portanto, há um pequeno grupo e há um orientador desse silêncio e portanto, é um silêncio também muito cheio e há muitas maneiras de fazer silêncio. Mas sei que para muitas pessoas isso é assustador e é como se fosse intangível e, portanto, é pensar, pronto, ok, esta pelo mindfulness, a outra pelos retiros de silêncio orientados, no meu caso, porque estou muito ligada, porque sou uma pessoa de fé e faço estes retiros com padres jesuítas, portanto, mas é uma coisa que serve para cada uma de nós. Aqui eu estava a tentar, se calhar, ajudar as pessoas que não estão neste patamar ou não têm esta cadência ou ainda não têm este treino, digamos assim, e eu diria também que se uma pessoa olhar para o Covid, para a pandemia, como um acelerador, para muitos foi um acelerador para ficar em layoff, para outros foi um acelerador para ficar desempregado, outros foi um acelerador para ficar mesmo sem dinheiro, e eu conheço e estou num círculo de pessoas que ajudam pessoas destas, que são pessoas como nós e que de repente estão em risco, ou uma já não tem o que pôr na mesa para os filhos e outras estão nesse risco, e portanto eu acho que neste tempo, acho que nos cabe muito observarmos-nos, a tentar sossegar o pensamento, mas também, às vezes, sair de nós próprios completamente para ir ao encontro do outro. E acho que nestas fases em que o Covid é um acelerador das coisas más, mas também é um acelerador das coisas boas. Porquê? Nós estamos nestes encontros, de repente, isto era impensável. Ou se alguém viesse ter comigo a pedir-me para fazer um encontro destes, eu se calhar teria um certo ceticismo. Pensava, uma coisa presencial é que faz sentido. E de repente isto acelerou em nós a urgência de começarmos todos a criar estes caminhos online e, portanto, temos que olhar para o que é difícil e para aquilo que também acabou por ser um acelerador facilitador. Mas eu diria que para também perder o pânico, e ajuda muito a relativizar, é sair de nós próprios e ir ao encontro dos outros e ver quem é que está mais frágil à minha volta. E quando eu começo a ver quem é que está frágil à minha volta, e posso-vos garantir que eu faço entrevistas todos os domingos na Rádio Observador e uma das pessoas que entrevistei recentemente foi o Zé Pedro Cobra Ferreira, que ele é advogado, mas usa o humor para fazer, é um conferencista, é um motivador, e todo o dinheiro que ele faz, isso ele faz como voluntário, e todo o dinheiro que engaria reverte integralmente, e nem passa por ele, reverte integralmente para causas humanitárias, associações, comunidades vulneráveis, é impressionante. E ele disse-me nesta entrevista, logo no princípio da pandemia, ele disse, Laurinda, eu sei que os meus próximos 3 ordenados não vão ser para mim. E aquilo ficou comigo até hoje e acho que vai ficar comigo para o resto da vida. Eu não posso dar-me ao luxo de perder 3 ordenados ou de dispor de 3 ordenados, porque tenho muitos encargos e os ordenados não são assim também tão grandes, mas por causa dele e por causa dele ter dito isto, eu pensei, os 3 primeiros trabalhos, e agora já não vão em 3, já vão em mais, os 3 primeiros trabalhos extra que eu tiver, eu vou prescindir deles. E tenho prescindido, e a verdade é que isto permitiu que uma família de mãe e 3 filhos não fosse posta na rua e que as rendas fossem pagas e permitiu muitas outras coisas. E isto para dizer o quê? Não diz bem de mim, isto diz bem de um método que é um método ultra eficaz para nós aplacarmos tudo o que é pânico e alta ansiedade em relação às pandemias e aos imprevistos e estes surtos, que se calhar é só o primeiro, não é? Se calhar o Covid é só o primeiro, à frente se calhar vamos ter outros.
e este descentrarmos de nós, por um lado calibrar melhor as nossas emoções, o pensamento e para onde é que a mente nos leva e ter muita bondade connosco próprios, e por outro lado descentrarmos, sairmos de nós completamente e focarmos no ir ao encontro do outro. E aí uma pessoa relativiza, percebe também a abundância em que vive, mesmo quando acha que está no auge da escassez, temos sempre muito mais do que aquilo que nos lembramos que temos, e isto se calhar pode ajudar, eu acho que isto pode ajudar, e põe-nos também num papel altruísta, num papel mais desprendido, aqueles que de nós conseguem prescindir de algumas coisas, e não é dar o que nos sobra, é dar aquilo que nos dói dar, e isto faz com que de repente uma pessoa percebe que isto também é um acelerador de humanidade. É um acelerador de autenticidade, é um acelerador de proximidade. Nós estamos distantes, o distanciamento não é físico, desculpa, o distanciamento é físico, mas o distanciamento humano nós podemos controlá-lo. E por isso, não sei se respondi, mas de qualquer das formas gosto de partilhar também isto, porque isto fez eco em mim. Eu continuo a angariar outros trabalhos, agora aqui estamos pro bono, estamos aqui a fazer uma coisa todos por todos, na lógica do todos por todos, mas há coisas que eu aceito neste momento fazer, em cima de muitas outras coisas, porque eu posso ir buscar um dinheiro que não vem para mim e vai para aquela família, para aquela pessoa. Há pessoas que não têm o que pôr na mesa e, portanto, quando nós ficamos aflitas com perspectivas que se calhar ainda estavam no nosso tempo podemos já considerar antigo, se calhar as prioridades também mudaram e os medos também mudaram, e eu diria isto porque eu acho que isto nos assenta a todos, independentemente se conseguimos meditar ou fazer retiros de silêncio sozinhos ou orientados, não é? É verdade, é verdade. Eu queria aqui só... Obrigada, Linda. Eu peço perdão, peço perdão, Susana. Eu queria só aqui ter a certeza que a Marta, que nós aqui, porque a Laurinda tinha começado a falar sobre isto, sobre a questão da Marta, mas depois havia uma questão anterior. Mas a Marta Andrade diz, há muitos sítios a oferecer estes serviços e tenho tido dificuldade em identificar a qualidade dos mesmos. Há a possibilidade de a Susana dar algumas dicas aqui no Porto? Olha, Susana, eu acho que merecia aqui um bocadinho a pena tu falares um bocadinho sobre o que fazes e a forma como tu ajudas as pessoas. Sim, obrigada. De facto, eu dou cursos de meditação, mindfulness, baseados em neurociência. Portanto, a minha perspectiva é diferente do que se pratica aí comercialmente noutros lados. Eu, como sou neurocientista e como percebo o funcionamento do cérebro do ponto de vista científico e formal e rigoroso, eu trago sempre isso para os meus cursos, porque penso que se as pessoas perceberem como é que o cérebro funciona e se perceberem porque é que a meditação altera o cérebro, como é que altera o cérebro, como é que altera o nosso organismo, mais facilmente vão compreender os seus benefícios e vão até assimilar melhor a sua prática. Eu falo por mim, se perceber as coisas, é tudo muito mais fácil, é tudo mais claro do que se alguém me disser é assim porque é assim. Não, eu gosto de explicar e como tenho este conhecimento, gosto de partilhar com os outros, é o fruto da minha investigação de muitos anos e também da minha prática pessoal de quase 30 anos de meditação. Portanto, eu faço sessões individuais, sou convidada frequentemente para ir a universidades, como já fui com muito gosto à Nova SBE, várias vezes, e noutros sítios, em escolas, em empresas, faço palestras motivacionais e faço sessões de meditação para pequenos grupos ou para grandes audiências e faço também cursos de meditação mindfulness com neurociência, o chamado curso das 8 semanas, que é uma sessão semanal de 2 horas a 2 horas e meia, só que eu trago o extra da neurociência, que é diferente do famoso curso de 8 semanas, que há muita gente a ensinar. Portanto, eu trago a perspectiva da neurociência e também a minha experiência como atleta, que também faz muita diferença. E neste momento estou a dar cursos assim, via Zoom, de forma virtual. Obrigada, Sana. Depois eu quero pedir daqui um bocadinho só para nos ajudares a saber como é que encontramos esta informação online.
queria só fazer aqui uma referência aqui ao comentário do Roberto Rosa, porque a sério eu não fazia ideia. Ele diz: quanto mais subimos ao topo, mais nos ensinam a não sorrir, a sermos mais sérios como forma de sermos mais profissionais e tenhamos senioridade. Eu, como executivo, quando jovem, utilizava algumas dicas para utilizar óculos de grau, sem grau algum, para parecer mais sénior, a tentar ser mais chato e menos próximo das pessoas, como forma de manter uma distância. Porém, depois descobri que o meu grande que era ser autêntico, procurar a proximidade e efeito espelho, sorrindo, sendo atento e respeitando a opinião dos outros e complementando. Assim consigo todos os aumentos de venda. Eu não tinha mesmo ideia disto, achei super interessante este comentário e queria partilhar aqui com todos. E já agora posso fazer um comentário a este comentário? Por favor. Obrigada, Roberto, é muito interessante. De facto, isto é uma questão cultural, sobretudo nos homens. Os homens têm que ter um ar muito sério, porque senão não são levados a sério. Passo o pleonasmo. Mas isto também se explica do ponto de vista da neurociência, porque no nosso cérebro temos um grupo de neurónios chamados neurónios em espelho, que de facto replicam aquilo que o outro está a fazer. Não somos só nós, os macacos, por exemplo, também têm. E daí talvez venha a expressão macaquinho de imitação, porque o que um faz, o outro também faz. E se nós estivermos a ser genuínos, se nós sorrirmos, mais naturalmente levamos a outra pessoa também a ter a mesma atitude. Se nós estivermos com uma posição mais distante, mais fria, a comunicação torna-se mais difícil. Portanto, o sorrir, o estar vulnerável, o estar à vontade, o ser genuíno e autêntico, sem nunca comprometer, claro, o rigor e a seriedade que temos para com o nosso trabalho, e com o nosso cliente, isso vai melhorar a qualidade da relação, vai levar também o outro a mostrar-se, a ser ele próprio, a ser genuíno, sem barreiras, com humildade, com naturalidade, com genuinidade, porque é isso que nós queremos. Nós não queremos relações falsas, nós queremos relações genuínas e autênticas e de confiança, como também a Laurinda muito bem referiu. E é assim que se constrói uma relação sólida. Nós não queremos um cliente só para um dia, queremos um cliente para a vida. E é melhor ir aos poucos construindo essa relação, sempre de uma forma autêntica, para sermos nós próprios. Depois não temos que lembrar, espera lá, com aquele eu faço esta cara e com o outro faço a outra cara. Não, formos sempre nós, somos sempre nós. Como dizia o Einstein, se dissermos sempre a verdade, não temos de nos lembrar de nada na vida. Eu adoro essa. A verdade é sempre melhor porque é mais fácil de decorar. Tudo e também porque é mais fácil de decorar. Por favor, Susana, diz-nos qual é o site onde nós podemos encontrar, por favor. Queria ter a certeza que partilhavas. Sim, eu posso pôr aqui o link. Mas diz também, por favor. Endorfinas. É uma mistura, foi uma palavra que eu inventei, que vem de zen e de endorfinas. As endorfinas são hormonas que são neurotransmissores que nós produzimos no cérebro quando estamos naquele estado de alegria, de flow, de emoção, quando estamos a fazer desporto, quando estamos a fazer alguma coisa que nos enche e que nos torna muito, muito felizes. Pronto, então é zendorfinas.pt. Zendorfinas, eu vou pôr aqui, zendorfinas.wixsite.com. Então eu vou só dizer em voz alta, só porque vão haver nós estamos a gravar esta sessão e vão haver, portanto, toda a gente que estiver a ver a gravação não vai poder ver ou ler o nosso grupo de chat, por isso eu vou só dizer, porque eu acho este tema tão interessante e Susana, tu és uma pessoa única no mundo e és portuguesa, portanto, para mim um tesouro nacional, que é, portanto, www.zendorfinas.wixsite.com.
depois aquele tracinho para a frente, / não sei como dizer isso em português, peço perdão. Slash. É a mesma coisa. Meu site. Portanto, endorfinas.wixsite.com /meu site. Laurinda, querias dizer alguma coisa para terminar? Não, queria só dizer uma frase, 2 frases, que é, a Susana estava a dizer isto da verdade, da autenticidade, e eu diria também que aquilo que damos fica nosso para sempre. Isto é uma frase muito bonita de um escritor e, de facto, seja um sorriso, seja qualquer coisa material, tudo o que damos aos outros fica nosso para sempre, independente da reação dos outros. E aí, em atenção à Susana, eu cito o Dalai Lama. Eu já estive numas práticas e ensinamentos do Dalai Lama, quando ele cá esteve. Ele disse uma coisa muito bonita, que é, em relação ao sorriso: devemos sorrir sempre. Sorrimos uma vez, a pessoa não responde, sorrimos 2, a pessoa continua sem responder, sorrimos 3, mas à quarta viramos só a cara para o lado, não faz mal, a pessoa não está capaz de devolver o sorriso. E, portanto, esta insistência, mas também sem ser impor o nosso sorriso ou sem impor aquilo que damos, é ter sempre em atenção o outro, ser sempre aquilo que está na nossa mão, aquilo que sai de nós e que nós controlamos, tentar fazer o melhor possível, independentemente da reação do outro. Às vezes as outras pessoas não são capazes de receber na medida em que nós estamos a dar. E isso com os clientes é fatal. Portanto, vocês sabem. E, portanto, é dar sempre o melhor de nós e esperando e sabendo que esta pessoa mais à frente, se calhar, vai ter como memória alguém que de forma muito coerente e consistente foi sempre autêntica, generosa e esteve sempre ali com a sensibilidade e a atenção ao outro. E, portanto, não se esqueçam que tudo o que nós damos, seja um sorriso ou quer que seja, fica nosso para sempre. Obrigada. Uau! Susana, há algumas palavras para terminar? Já agora, seguindo o exemplo da Laurinda, também vou fazer uma citação do Dalai Lama, que diz: ser gentil sempre que possível. É sempre possível. Uau! Uau! Eu quero lembrar, a sério, eu sinto-me desarmada à frente de vocês as duas. Obrigada. Vocês trazem algo mesmo muito especial ao Cell Shaker e é um orgulho para nós ter vocês aqui connosco. É mesmo muito, muito especial. Obrigada por essa